Nós estamos iniciando mais um programa Palavra Ética. Eu sou Frei Gilvander Luiz Moreira e nós estamos aqui na TV Comunitária de Belo Horizonte, a TVC-BH. Hoje, com muita alegria, nós estamos aqui no Palavra Ética para entrevistar o bispo da Diocese de Barra, na Bahia, Dom Frei Luiz Flávio Cápio. Dom Cápio, bem-vindo aqui ao Palavra Ética. Muito obrigado, Gilvander, e saudação a todos vocês que estão sintonizados conosco. Estamos também hoje aqui na companhia do nosso querido Dom Luiz Flávio Cápio, o sociólogo e ecologista Adriano Martins. Adriano Martins, bem-vindo aqui no Palavra Ética. Muito obrigado pelo convite, é uma alegria estar aqui e partilhar esse momento com vocês. Então, aproveitando a passagem do Frei Luiz Flávio Cápio e do Adriano Martins aqui em Belo Horizonte, estavam indo para as nascentes do Rio São Francisco para celebrar os 20 anos de uma peregrinação que Dom Luiz, Adriano Martins, um lavrador, o Orlando, e uma freira, a irmã Conceição, fizeram há 20 anos atrás, de 4 de outubro de 92 a 4 de outubro de 93. Quando estava acontecendo no Rio de Janeiro a Eco 92, Dom Luiz, Adriano Martins, a irmã Conceição e um lavrador, o Orlando, passaram um ano inteiro peregrinando das nascentes à Foz do São Francisco. Então, nós editamos até uma pequena cartilha, né? 20 anos de peregrinação da nascente à Foz do Rio São Francisco, 1992 a 2012, né? Lembrando já de saída que a programação da TV Comunitária também está acessível via internet, no seguinte endereço, www.tvcbh.com.br, tvcbh.com.br. E dessa peregrinação que aconteceu há 20 anos atrás, um dos registros é esse livrinho aqui, Rio São Francisco, uma caminhada entre vida e morte. Organização de Frei Luiz Flávio Cápio, Adriano Martins e Renato Kirchner. Mas, então, o objetivo principal dessa nossa Palavra Ética de hoje aqui é fazer memória, resgatar a beleza espiritual, humana, ética e profética dessa peregrinação. E a importância de sermos mais aguerridos na defesa do Rio São Francisco e do seu povo na atualidade. Mas vamos começar do início. O tempo aqui é pequeno, Dom Cápio, mas conte para nós, em poucas palavras, por que o senhor, sendo filho de papai e mamãe italianos, nasceu em Guaratinguetá, em São Paulo, e migrou numa direção contrária, inclusive aqui em Belo Horizonte, o Antônio Farias, na época que o senhor estava fazendo aquele jejum, em uma greve de fome, ele até escreveu um pequeno artigo e dizia assim, os dois Luíses, o Luiz Inácio, que nasceu no Nordeste e migrou para o Sudeste, e o senhor que nasceu no Sudeste e migrou para a Bahia, o Sertão. Então, assim, o senhor já é bastante conhecido, admirado, respeitado, mas o que é preciso contar, assim, poucas palavras do nascimento do senhor, por que o senhor se tornou frei franciscano e por que abraçou a causa, a ser bispo, pastor e assumir a causa do Rio do Povo? Frei Gilvander, antes de responder a sua pergunta, eu tomo a liberdade de lhe fazer um agradecimento. Você me levou hoje de manhã lá na ocupação da Andara. E eu fiquei encantado de ver aquele povo sedento e faminto de vida. Então eu acredito que todo o povo de Belo Horizonte deve apoiar essa causa, que são mais de 1000 pais de família, mais de 1000 mães de família e alguns milhares de jovens e crianças que têm o direito de serem felizes e terem um local para viver com dignidade. Então a sua luta, que é a luta de muitos, a luta de todo aquele povo, deve ser apoiado por toda essa comunidade de Belo Horizonte. É uma causa de defesa da vida. Muito obrigado por esse presente que você me deu. Pode ter certeza que o povo, a família da Andara ficou feliz e nunca vai esquecer a sua passagem lá. O senhor já está até convidado para voltar a almoçar com o povo lá, comer os frutos das hortas lá de Dandara. E vou, se Deus quiser. Quando tudo estiver legalizado. Exato, vou lá. Esperamos. Mas, Frei Gilvander,
como franciscano, né, eu achei por bem, em combinação com os meus superiores, de vir para o Nordeste, que é uma das regiões mais carentes do Brasil, e procurar servir com toda a disponibilidade e amor de um coração franciscano aquele povo pobre, porque eu acredito, se São Francisco tivesse nascido no Brasil, ele com certeza teria desenvolvido o seu trabalho lá pelo Nordeste. E encontrei o Rio São Francisco, que eu conheci apenas como um acidente geográfico. Eu aprendi na escola. Mas, convivendo com o Rio São Francisco e com o povo são franciscano, eu descobri que o Rio São Francisco é muito mais do que um simples acidente geográfico. Ele é a condição de vida para milhões de pessoas, né? Milhões de pessoas que dependem das suas águas para poder viver. E que, se não houvesse o Rio São Francisco cortando o Nordeste brasileiro, é bem provável que aquela região seria impossível de lá se viver, né? Então nós descobrimos uma nova faceta do Rio São Francisco, que é de ser o pai e a mãe de milhões de pessoas e o gerador de vida para muita gente. E quando nós percebemos que o Rio estava num processo galopante de morte, né, em muitos colóquios com meu companheiro Adriano Martins, nós então optamos em assumir esse desafio desse diálogo com a população ribeirinha do São O senhor não era Francisco. bispo ainda não, né? Não, não. Eu era um frade franciscano, missionário franciscano, né? Com 46 anos, e uma curiosidade, você nasceu no dia de São Francisco de Assis, Isso. 4 de outubro, não foi? Exatamente, no dia de São Francisco. E então achamos por bem travar esse diálogo com a população ribeirinha sobre o valor do rio para a vida do povo. Aí que nasceu a ideia da peregrinação pelo Rio São Francisco. Ok, Adriano Martins, antes de você dizer um pouquinho do que levou vocês a participar e fazer essa peregrinação há 20 anos atrás, em rápidas palavras, conta para nós um pouquinho. Onde é que você nasceu, por que você se tornou sociólogo, ecologista e um missionário companheiro de Dom Capio? E o Wander, eu nasci em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Gaúcho. Isso, e numa cidade com uma tradição de luta ecológica, uma geração bastante politizada, né? Vivi minha adolescência na luta por eleições diretas, pelo final da ditadura militar no Brasil. Então, me envolvi muito precocemente com essas lutas e sempre com uma ideia de que o ser humano está ligado a tudo que existe, né? A dor de quem é mais pobre, a dor das águas, a dor das florestas me pertence, porque eu sou humano e estou ligado a isso. Então, mesmo que não houvesse uma motivação religiosa, estrito sensu, eu acho que para mim sempre houve um interesse por essa ligação entre os seres e não tive aproximação com o cristianismo, assim, isso veio adulto quando conheci Frei Luís, mas muito interesse pela política. Eu escolhi a sociologia por conta disso, por imaginar que ela era um instrumento para construir um mundo mais justo. E o meu contato com o sertão foi em 85, primeiro com o Vale do Jequitinhonha. Engraçado, eu vim para Belo Horizonte para passar um final de semana, conheci o povo da Lagoa do Nado, acabei ficando um tempo mais, acabei indo com a Titane, com o Izinho Benfica, com a turma dos movimentos culturais aqui para o Jequitinhonha. Fiquei 3 meses no Vale do Jequitinhonha, ali entre Araçuaí e Coronel Murta, né? E logo depois conheci o Rio São Francisco e me senti muito impactado, muito impactado. E fui morar em Montes Claros, né? Em 87, eu me tornei morador do Norte de Minas, em dezembro de 87. Então, essa ligação com os movimentos populares, com esse manancial de vida que é o São Francisco, ele veio dessa época, né? Veio desse período. E conheci o Frei Luís em 90.
Eu fui, na verdade, conhecer um projeto no município de Gentil do Ouro. E 2 anos depois já estava participando da peregrinação. Pois é. E veja só, eu fui para Gentil do Ouro para passar 15 dias, né? 20 dias no máximo, né? E acabei ficando lá. Em parte porque, de fato, era o lugar mais pobre que eu já tinha visto na minha vida, com menos estrutura, né? E em parte também por causa do tipo de trabalho que o Frei Luiz, a Irmã Conceição, a Irmã Irene, a Irmã Isabel, pessoas lá faziam, que era de criar espaços de cidadania através da convivência com os mais pobres. Beleza, Adriano. Dom Cápio, a ligação de vocês com o Rio São Francisco, com o povo, ela parece ser tão umbilical, tão mística, que parece que rompeu do seu coração até uma música, Meu Rio de São Francisco. 7 estrofes. E é uma música que anima e inspira muita gente na defesa do Rio. Dá para arriscar cantar a estrofe, pelo menos 1 ou 2 estrofes? Dá, perfeitamente. Só eu espero que vocês tenham paciência comigo e não desliguem a televisão enquanto eu estiver cantando. Bom, diz assim: Meu Rio de São Francisco, nessa grande turvação, vim te dar um gole d'água e pedir tua benção. Meu Rio de São Francisco, nessa grande turvação, vim te dar um gole d'água e pedir tua benção. Lá na Serra da Canastra, lá de Minas, no Gerais, o Senhor olhou seu povo e uma lágrima derramou, esse choro virou rio e São Francisco se chamou. Meu Rio de São Francisco, nessa grande turbação, vim te dar um gole d'água e pedir tua benção. Meu Rio de São Francisco, nessa grande turbação, vim te dar um gole d'água e pedir tua benção. Se tiver alguém da beira do Rio São Francisco ouvindo o programa, vendo o programa, com certeza conhece essa canção, porque ela foi cantada da nascente à foz. Exatamente. Dom Cápio, isso que nós temos então aqui, como apresentei no início, esse pequeno relato aqui da peregrinação então que aconteceu há 20 anos atrás. Rio São Francisco, uma caminhada entre vida e morte. Aqui está muita coisa, mas intuo que na mente de vocês, no coração, no corpo, estão experiências indeléveis que vocês experimentaram das nascentes à foz e que eu vou pedir para vocês partilhar, socializar um pouco, é claro que não dá tudo, né? Mas isso no segundo bloco, tá? Nós vamos agora um pequeno intervalo. Nós estamos aqui hoje no Palavra Ética entrevistando nosso querido Dom Luiz Flávio Cápio, bispo da Diocese de Barra, lá no sertão da Bahia, né? O bispo que fez 2 jejuns, 2 greves de fome em defesa do Rio São Francisco, da bacia São Franciscana do seu povo e contra a faraônica e absurda transposição do rio. Estamos entrevistando também Adriano Martins, que é sociólogo, ecologista e companheiro número 1 do Dom Cápio nessa luta. Vamos a um pequeno intervalo e já continuaremos a prosa boa aqui com Dom Cápio e Adriano Martins. Até já! Sempre que a senhora me vê na televisão, a senhora logo pensa: oba, tem produto de limpeza novo chegando. E tem. Só que este é um produto que vai deixar o seu filho de cara limpa e que vai acabar com toda a sujeira que as drogas estão querendo fazer com ele. E é tão fácil de usar. Quer ver? Toda vez que aparecer alguém oferecendo drogas, a senhora pede para o seu filho usar as mãos e fazer assim para as drogas. Socorro, não estou sentindo nada. Não vai dar mais pra chorar.
nem pra rir. Socorro, alguém me dê um coração, que esse já não bate, nem apanha. Por favor, uma ajuda pequena, qualquer coisa que se faça, um aviso, um telefonema. Socorro, alguma rua que me dê sentido, em qualquer cruzamento, acostamento, encruzilhada. A exploração sexual de crianças e adolescentes é crime. Se você presenciar qualquer ato desse tipo, denuncie. A ligação é sigilosa e gratuita. Com a sua ajuda, podemos mudar o destino de muitas crianças. Olá, estamos de volta com o programa Palavra Ética aqui na TV Comunitária de Belo Horizonte, a TVC-BH. Eu sou Gilvander Luiz Moreira e hoje nós estamos entrevistando Dom Luiz Flávio Cápio, bispo da Diocese de Barra, e Adriano Martins, sociólogo e ecologista, né? Lembrando que a programação da TV Comunitária é acessível também via internet, no seguinte endereço: www.tvcbh.com.br tvcbh.com.br. E quem quiser mais informações sobre a luta, a defesa intransigente de toda a Bacia São Franciscana e do povo ribeirinho, pode também acessar www.saofranciscovivo.com.br saofranciscovivo.com.br. Lembrando aqui, o Dom Cápio é aquele pastor e profeta, bispo que fez aqueles 2 jejuns, as 2 greves de fome contra a faraônica transposição. E eu tive a alegria de organizar e publicar esse livro aqui. Dom Cápio, Rio e Povo. Frei Luís, um profeta na luta em defesa da vida do Rio São Francisco e do seu povo. Transposição, não. Aqui estão 57 artigos e textos, vários textos do Dom Cápio, que ajudam a entender a justeza dessa luta. Mas Dom Cápio e Adriano, no final do primeiro bloco, eu tinha sugerido que aqui tem muita coisa registrada da peregrinação feita há 20 anos atrás, mas certamente vocês viram e ouviram coisas que estão indelevelmente marcadas no coração de vocês. O que é preciso socializar com quem não conhece de perto o Rio São Francisco, das nascentes à foz? Viu, Frei Gilvander, eu gostaria de esclarecer todos aqueles que estão nos ouvindo e nos vendo os objetivos. Por que nós fizemos essa caminhada de um ano inteirinho, 365 dias lá na nascente à foz do Rio? Há 20 anos atrás. Há 20 anos atrás. Não é? Em primeiro lugar, porque nós acreditamos que uma mudança só pode partir da base. Nenhuma mudança social vem de cima para baixo. Nenhum messianismo, não existe salvador da pátria. Isso, que todas as mudanças acontecem na medida que um povo toma conhecimento da sua dignidade e parte para a luta no sentido de conquistá-la. E quando a gente viu a situação do povo beiradeiro e o processo de morte instaurado ao Rio, nós então optamos, achamos por bem, travar esse diálogo face a face com o povo são franciscano, olho no olho. E aí foi um ano de caminhada. Um ano de caminhada. De ponta a ponta do Rio. De ponta a ponta, passando em todos os municípios beiradeiros, nas comunidades. 504 municípios, né? 504 municípios? Não, são 100 e poucos municípios e 500 e poucas comunidades na beira do Rio. Entrando em todas as comunidades, nas famílias, nos grupos organizados, associações, sindicatos, escolas, do pré-primário até a universidade, os meios de comunicação, rádio e televisão, prefeituras, Câmara de Vereadores, igrejas das várias denominações, enfim, para falar com o povo sobre a importância do rio para a vida do povo e a necessidade de mantê-lo vivo. E o rio como um grande dom de Deus para a vida do povo. Esse era o nosso primeiro objetivo. O segundo objetivo
era detectar as causas que estavam gerando a morte do rio. Nós sabíamos, o rio está morrendo, mas o que é que... Fazer um diagnóstico. Quais são as causas? Quem está matando? O que está matando o rio? O que é que está matando o rio? E nós tivemos a oportunidade de ver de perto toda essa realidade. E o terceiro é chamar o povo para participar dessa luta em defesa do seu rio. Porque nós dizíamos e continuamos a dizer, rio vivo, povo vivo. Rio doente, povo doente. Rio morto, povo morto. Relação Não é? intrínseca. Isso. Então, e nós podemos dizer, depois de um ano de caminhada, que a realidade mudou. A nível de povo são franciscano, da nascente até a foz, você hoje encontra pessoas que têm consciência da importância do rio para a sua vida. E qualquer iniciativa que se tome ao longo do Rio São Francisco, logo você encontra eco, porque é um povo que tem consciência do valor do seu rio. Mas, infelizmente, a governabilidade não assumiu essa luta, não. E o governo, pelo contrário, a partir de então, os projetos governamentais foram contrários a tudo aquilo que o povo descobriu e partiu para lutar em defesa do seu rio. Dom Cápio, antes de eu fazer uma perguntinha para o Adriano, nessa época, 92, aconteceu também a ECO no Rio, né? Isso. Rio 92. Sim. E assim, olhando ao longo da história, parece que foi tal qual, que com a qual ou sem a qual não teve grandes mudanças. Dá para dizer assim, que da perspectiva do povo, essa caminhada que vocês fizeram durante um ano é um divisor de águas na forma do povo cuidar e lutar para defender o Rio São Francisco? Mas sem dúvida, Frei Gilvander, porque hoje, como eu acabei de dizer, em qualquer lugar que você chegar, da nascente à foz, se você propor uma ação em defesa do rio, você vai ter o povo junto de você, porque existe esse nível de consciência. É bonito de ver nas escolas as professoras ensinando para os seus alunos o amor ao rio, o valor do rio, não é? Agora mesmo, na novena de São Francisco, lá na Barra, que é o padroeiro, um dos dias foi a mobilização das escolas para limpar toda a beira do Rio São Francisco. Qualquer iniciativa que você toma em defesa do rio, logo você encontra eco, porque a gente sente que é um povo sensibilizado pela importância do rio e a necessidade de preservá-lo. Beleza. Adriano, uma curiosidade. Nessa peregrinação, um ano, das nascentes à foz, há 20 anos atrás, vocês foram principalmente por água ou por terra na beira do rio? Gilvander, veja só. Bom, uma informação importante para quem está nos ouvindo é que a gente não levou dinheiro, viu? Uhum. Isso é muito interessante. Um pouco como os missionários lá da Bíblia, né? A gente não levou dinheiro e não aceitava dinheiro. A gente aceitou a hospedagem, aceitou a alimentação e aceitou que a comunidade nos levasse até a próxima comunidade. Então, a gente fez uma média em que foi mais ou menos 3.000 quilômetros. Né? Desses 3.000, 1.000 foram pelo rio, nas mais diversas embarcações. E tudo. Mais ou menos 1.000 quilômetros foram encaminhadas, foram andando, e outros 1.000 quilômetros foram de diversas formas, de carro, enfim, ônibus enfim. Beleza. Adriano, o que você acha que te marcou mais? Que eu imagino assim que dá para dizer também que é um Adriano Martins antes e outro pós, que é um divisor de águas. Você viu coisa que te marcou? O Guimarães Rosa, ele fala, o Rio São Francisco partiu a minha vida em duas partes. Isso está no Grande Sertão. Esse acho que no meu túmulo isso talvez vai escrito, né? O Rio São Francisco partiu a minha vida em duas partes. Veja só, eu tinha 24 anos de idade quando a gente começou a peregrinação e foi uma loucura, né? 4 pessoas que saem com a roupa do corpo, né? Sem dinheiro para passar um ano inteiro percorrendo essas comunidades e, na verdade, quem fazia a programação era o pessoal local. A nossa presença, ela coroava algo que estava acontecendo. O que a gente fez foi avisar antes. Olha, vamos passar por aí, a nossa intuição é essa, e o pessoal foi organizando. E ela não foi uma ação midiática.
né? Aí tinha a Rio 92, aí tinha a Eco 92. O que a gente fez, a gente não avisou a imprensa, não saiu uma nota na imprensa, quando, em 4 de outubro de 92, era o quê? Não tinha 20 pessoas. Olha, eu ouvi falar dessa peregrinação há pouquíssimos anos atrás. Então, de fato, eu acho que e quando a gente não pareceu na grande imprensa. Começou a caminhada, foi em Três Marias é que saiu a primeira notícia no jornal. A gente já tinha andado até Três Marias. E foi intencional. Assim, a gente não está fazendo algo para mídia, a gente está estabelecendo um diálogo com a população ribeirinha. Não tem projeto, não tem captação de recursos, é um ano de doação das nossas vidas, e isso é articulado com os movimentos que a gente conhece, do qual faz parte. Então, esses sim sabiam e ajudaram a divulgar. Frei Gilvander, eu vi na semana passada, eu nunca tinha retomado isso, uma filmagem da nossa chegada à Foz. E eu lembro que eu peguei... Foi em 4 de outubro de 93. De 93, um ano depois. E a gente tinha levado um vidrinho de água da nascente do Rio São Francisco. E a imagem do São Francisco também. Que acompanhou. Mas sempre. A gente pegou lá na nascente, lá daquele rojozinho de água, onde se diz aqui o Rio São Francisco nasce, um vidrinho de água, que a gente queria levar um gole de água limpa da nascente para Foz, coisa que há muito tempo ela não via, que era água limpa da nascente. E eu lembro que eu fui chamado a fazer isso que você falou, né? Assim, diga alguma coisa, né? Depois de um ano, final, está aqui o mar, a gente celebrou ao lado do mar. E eu não lembrava nada, Feliz, nada do que tinha rolado lá na nascente. A alegria de chegar a Foz era tão grande que eu não registrei muito. E eu vi o que eu falei agora. E eu falei o seguinte, olha, aí com 25 anos, né? A vida da gente é muito curta, a passagem nossa, né, sobre esse planeta ela é muito curta, e a gente é chamado a fazer coisas grandiosas. É esse o chamado nosso. A gente não pode passar a vida à toa, né? E que 4 pessoas sem dinheiro tenham conseguido estabelecer esse diálogo e reunir essa potência de força que foi o que se reuniu lá na Foz, é um indicativo disso. A gente é capaz, sim, de fazer grandes coisas, de empreender grandes lutas. Não significa que sejamos vitoriosos nessas lutas, mas significa que a gente lançou sementes. E, assim, de acontecimentos ao longo dessa caminhada foram muitos, assim, para destacar algum. Mas me marcou muito essa chegada na Foz, que eu nem lembrava mais como tinha sido. Que legal. E não houve um planejamento detalhado de estratégias. A gente foi para um diálogo com a vida, assim, contando com o que acontecia naquele momento. Dialogando, enculturado e planejando. Construindo. Mas eu tenho algo a dizer, Frei Gilvander. O grande herói dessa peregrinação foi o Adriano. Porque durante a peregrinação... Você já era sociólogo na época, Adriano? Já. Então, era um frei, um sociólogo, uma freira e um lavrador. Representativo. Que durante a peregrinação, o Adriano perdeu a sua mãezinha. Ele não teve nem como sequer visitar a mãe na hora da morte. Lá no Rio Grande do Sul? Isso. E também teve uma crise de rins terrível, que teve que ser hospitalizado e sofreu demais. E não obstante, não abandonou a peregrinação e foi fiel até o fim. Um grande herói. Obrigado, irmão. Você falou isso lá na Foz, Frei. Adriano, o tempo... Nós vamos ter que convidar vocês outra vez aqui, porque eu ia perguntar, eu vou deixar no ar a pergunta aqui. Passaram-se 20 anos e vocês continuam na luta, né? A transposição, por exemplo, começou, mas parece que as obras estão pipocando, tem muita coisa parada, né, Dom Cápio? Mas eu já respondo essa proposta e digo assim, a luta continua assim porque nós somos apaixonados pelo Rio São Francisco e pelo seu povo. Isso aí, Adriano. Então, obrigado de coração, Dom Cápio, obrigado de coração, Adriano Martins, obrigado a você, telespectador, que nos honrou com sua atenção. E nós ficamos por aqui e até o próximo programa, com a graça de Deus.